Tá falando aí. Pode falar. Então, eu assisti a aula e fui fazer aquilo aqui na minha, né? Vida real. Fui lá, pus o dólar lá e eu não consegui acertar o tal dos 11 que volta, que vem. Assisti a aula de novo e não. Ah, só tinha preço, certo? Sim, como assim? Só tinha preço, só tinha média. Média é preço. Aham. Foi. Maravilha. Era essa tela aqui, né? Ó, que a gente fez, ó. Lembra? Isso. Isso mesmo. Isso. Deixa eu tirar isso daqui, que era pelas mínimas. Esse aqui é o nosso fechamento. É, então, eu não tinha certeza se eu tinha que pôr a outra média pela mínima, assim, mas achei que não tinha nada a ver. Isso, não é? Não tinha nada a ver, eu só te expliquei. Porque a gente está Aham, olhando só para. usou ela para explicar mesmo. Isso. Como os cálculos podem ser feitos, certo? Beleza. Então vamos lá. O que você não você falou para mim que você não conseguiu acertar. O que mais te incomodou ali na questão de acertar? O que você achou que foi difícil ali, o complexo? É que eu voltei lá, eu acompanhei a sua contagem e beleza, você marcava nos 11 e falava, ó, tá aqui, beleza. Eu ia no meu, contava 11 para trás, não adiantava nada, sabe? Sim. Então Não, vamos fazer. Então vamos olhar isso agora. Vamos fazer não junto. clareava para mim igual é para você, ou igual você fez. Vamos fazer junto, então. Certo? Você vai falar para mim, se você fosse fazer agora, nesse exato momento, como você faria? Então, Primeira aquilo coisa. é baseado só no fechamento ou é a qualquer momento? Que eu, igual eu falei para você, em qualquer momento, ele encosta, quando ele chega na média, você conta para trás, os 11 para Bom, trás, para ver aonde isso, ele vai, é isso? isso. Beleza, até aí sim, o racional tá certo. Porque não é que eu conto 11 para trás, é que o preço justo é quando ele está na média, naquela média de referência, pode ser qualquer uma, certo? A gente colocou a 11 porque é o Não, que a gente beleza. usa. Estamos falando da 11. Se fosse a de vinte e Sim, um era de 21. Era 21 para trás. perfeito. E isso está claro, está bem claro. Sim, tá, é legível isso para você. Sim. Fechou. Então, beleza. Qual que é a primeira coisa que a gente olha? A primeira coisa que a gente conta? Eu olho. Lembra que a minha pergunta para ti foi assim: o que é a média? A média é o quê? É de o preço. Seu preço. Então, beleza. Qual é o preço que a gente tem agora aqui? Qual que é o preço? Quanto vale, tá? Quanto vale o dólar em 11 períodos? Nos últimos 11 períodos, quanto que o dólar vale? Olhando para a tela aí. Quanto que ele vale? Onde que ele está aqui no 71? Não, não agora. Não, não aí na sua tela, na minha tela. Porque eu não estou vendo A sua sua tela. tela, eu tô olhando para a sua tela. Então, olhando para minha tela, quanto que ele vale agora? Ah, o Se eu vou preço? pegar os. 5.420. Qual que é o preço médio das. Não, preço médio. Ah, Quanto que. 442. Isso, perfeito. Então ele vale 442, certo? Certo? Se eu vou pensar assim, putz, nos últimos 15 minutos, aí eu pego 15 vezes 4, vai dar 15 vezes 4 não, 15 vezes 11 dá quanto? Aquela conta lá, você conseguiu entender? Eu tenho 15 minutos. Tenho 15 minutos o gráfico, ok? O Uhum. gráfico é de 15, certo? E aí eu vou multiplicar esse cara, já que eu tenho uma média, eu vou multiplicar por 11. Ah, 165, né? 65. Aí esse 165 são 165 minutos. Aqui Se a eu gente quiser tava fazendo saber, 5 minutos. Demorou. perfeito, se eu dividir em horas, eu vou dividir esse cara aqui por quanto? Por 60, ok? 60. Isso. Então vai me dar 2 horas e 75 minutos, ok? Eu preciso pelo menos de 2 horas e 75 minutos para que o preço consiga voltar à média, correto?
Bom, Isso é difícil de entender ou não? podemos fazer nos 5 minutos, que eu já estava na cabeça? Então, você estava nos 5 minutos. Eu quero sair dos 5 minutos, porque o que aconteceu? Nos 5 minutos, não deu, você fez e não conseguiu, certo? E Isso. aí a importância da gente fazer num outro tempo gráfico, porque aí o que o teu cérebro vai falar? Puto, o problema é eu quero corrigir o 5. Aí se isso funcionar no 15, a gente vai ver no 5. Por quê? Porque o 5 é uma fração do 15. 15. É um terço do 15 é o 5, certo? Show. Então, se o preço tiver em algum ponto no 15 minutos, dentro dos últimos 5 minutos, em algum momento, o preço esteve também naquele ponto, certo? Certo? Beleza. Porque 3 vezes 5 vai dar 15. Então, os últimos 3 candles de 5, em algum momento, desses últimos 3 candles de 5, o preço esteve no mesmo lugar que ele está no 15. E isso é fácil de entender ou isso é complexo? Não é natural. Só pensar. Não é normal. Eu diria que é natural, porque a gente está fazendo um cálculo Não, de é matemática. natural, não é natural para mim. E não é normal, mas É, aí não é mas normal era para mim. isso, mas é natural para nós. Isso Sim, sim. a naturalidade, a gente tem que entender que isso é natural, porque é assim que funciona. O porquê que funciona assim? Porque existe um comprador e existe uma contraparte, né, vendedora. Então, automaticamente, isso acaba se tornando um padrão. Por isso que, por isso que os padrões se repetem, né? Topos se repetem, fundos se repetem, justamente por conta desse padrão de comportamento, que é uma coisa que acaba se tornando natural. Então, assim, o que é importante nesse primeiro momento é a gente entender que, se eu te pergunto quanto vale, se eu fosse olhar para as últimas 2 horas e 75 minutos, qual que seria o melhor preço para eu vender aí, nas últimas 2 horas e 75 minutos? Qual o melhor preço para vender? Você fala assim, puta, 2 horas e 75 minutos. Dentro dessa janela, o melhor preço de venda aí nessa tela foi tal preço. Qual preço você escolheria? Oito tem que ser perto das 16. Perto do 485. 4, 485. Putz, por que perto do 485? Ah, 485. Por que perto do É porque, 485? tipo, são. Em que preço? Em que preço? Me dá um preço aqui. Perto do 485, em qual preço? Você tem que escolher um preço para fechar negócio. É que eu tava tentando jogar 2 horas para trás, entendeu? Então, fechou, perfeito. O Aí eu preço está procurei por caindo. Aí você olhou para 485. isso. Quero Pode topo. ser ele. Pode ser ele, então. Pode ser ele. Então, fechou. Ó, você pegou e olhou, porque você viu que o mercado caiu. Qual que foi a lógica para você escolher o 485? Fala para mim. Eu tentei A, encontrar um a, intervalo de tempo e onde estava o preço, como a situação era de venda, procurei o melhor preço para vender, mais ou menos no intervalo de tempo que a gente estava conversando. Perfeito. Então, se o intervalo de tempo nosso é 2 horas e alguns minutos, né? 2 horas e Isso. 75 minutos, dariam, na verdade, 3 horas e 15, É, pois certo? é. Eu falo de 75 minutos, Não, legal, três dá horas três e horas. 15. Isso, dá 3 horas e 15. Então, você concorda comigo que você já determinou, mesmo antes do mercado abrir, que o melhor preço assim, ó, de negócio mesmo é o 485 e não é porque o 485 é um topo, não. É pelo, tipo, é um topinho ali. É pelo fato de que a relação entre a média, né, o preço no 442, 5,442, que eu te fiz uma pergunta, você me respondeu que a relação entre o preço
certo? E a média, o melhor preço, o preço médio ali justo, o quanto ele valeria agora seria 5.442, certo? Foi isso que você me É, respondeu? isso, perfeito. Por que que você me respondeu isso? Por que que essa foi a resposta? É onde está a média agora. Perfeito, tá a média ali. A média, então, o que que a média é ela? A média não passa disso aqui, né? Concorda comigo? A média não passa de uma calculadora. Sim, Ela é uma calculadora. Nada mais do que uma calculadora. Ela vai pegando os fechamentos, somando e dividindo pelos últimos que tem atrás. Então, tá isso. subindo, ela vai pegar o fechamento de cima, vai pegar os últimos 11 fechamentos, vai somar todos e dividi-los. E aí vai dar no preço que ela está, certo? Então, ela é uma resultante do preço, né? Ela é o próprio preço em si, beleza? Então, a média não passa de uma calculadora. A gente colocou uma calculadora ali na tela, tá? Então, o melhor preço de venda que seria o 485, certo? O preço justo que vale nesse momento, né? No momento do fechamento seria o 4.442. Então eu também vou pegar esse 4.442 aqui, ó, que é o preço médio, certo? Que é um preço que vale, faz sentido. Vou marcar esse cara aí também, porque faz sentido para mim. Faz sentido eu olhar para ambos, não faz? Sim. Olhando para o fechamento. Mas aí que entra a questão lá que você falou para mim da conta, né? Que fica difícil. Bom, a gente tem o que aqui, ó? Opa, deixa eu só carregar aqui. Nós temos aqui o preço, aonde está o fechamento? No 420. 420, certo? Então, entre 420 e 442, quantos pontos eu tenho? 22. 22. Então, eu vou pegar aqui, né? 22. Puxa, Ctrl Z, Ctrl Z. Não entra nada. Gráfico abre. É aquele lá. É aquele login lá que você sabe. É. Sabe qualquer um, ele só vai abrir o starter. É esse aí que você tava, né? Não, One. É. Perfeito, Já é. perfeito. A gente tem 22 pontos, ok? Beleza? Beleza? Entre um ponto e outro. Então, eu posso pegar aqui, ó, eu vou apagar isso aqui. Já sabe onde está o preço da abertura. E eu sei que eu tenho 22 pontos ali. O que é que a gente faz a partir de agora, tá? O preço fechou aqui, ok? No 420. Para o 442, tá? Tá lá, o mercado acabou. A gente tem na média de 11 lá, 22 pontos. Só que, o que que eu vou fazer para eu entender o que esse preço ainda pode fazer a partir do momento da abertura, tá? Você vê que a gente não está olhando para os indicadores, beleza? Só preço. Então eu vou fazer o seguinte, olha onde começa a contagem, certo? Se esse preço daqui, ó, tá deslocado da média, o que que eu vou contar? A partir dele, eu vou contar um, eu vou contar dois, eu vou contar três, eu vou contar quatro, eu vou contar cinco, contar Esses do seis, lado sete, do segundo não vai. oito, 9, 10 e 11. Vou te falar por que não vai. Não, Esse tô daqui, perguntando. não, eu vou te falar por que não vai. Porque ele não faz fechamento acima e ele não faz fechamento abaixo. Então, tecnicamente, esse é o mesmo preço, certo? Esse cara aqui, ó.
Tá acima e acima. Tudo que foi negociado aqui, ó, foi dentro desse mesmo candle. Certo? Beleza? Beleza, beleza. É importante saber. Às vezes, por isso também eu Isso. Mas, estava contando mas, candle a candle. Aí não. isso. Mas mesmo que você conte candle a candle, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai operacionalizar esse candle a candle dentro, tá? Dentro dessa janela que você contou. Se você contou, por exemplo, o candle a candle e os candles estão todos laterais, e ele não fizer fechamento acima ou abaixo, o que que ele tem? Entre aqueles que você contou, ele vai gerar uma amplitude, uma frequência ali, certo? Ele vai gerar essa Sim, frequência, tá? Então, olhando para esse cenário que a gente viu aqui, ó, do fechamento, certo? Candle do fechamento até lá em cima, não deu 11 candles aqui? perfeito. Se deu 11 candles, certo? Se deram 11 candles, qual que é a probabilidade que eu tenho, tá? Desse preço voltar para a média? E é uma média de 11. Preço correto, né? Já que é uma média de 11, o preço saiu dela nos últimos 11 candles, ele deveria, numa abertura, fazer o quê? Pela lógica, Voltar para ela. voltar para ela. Pela lógica, ele deveria voltar para ela. Ele voltou para ela? Ele voltou para ela aqui antes do Ele fechamento? não, Não. não parece estar fazendo isso. Sim, ele não fez isso. Aqui ele não Aham, fez, até onde a gente viu, não não fez. fez. O que, que é que eu vou fazer, tá? Eu vou olhar, a gente vai olhar e vai olhar para o fechamento, como a gente faz lá no volume, e vai buscar o último preço que a gente tinha. Qual é o último preço que eu tinha? Estava aqui. Por 420. 400 e? 420. Perfeito. Só que quando eu olho para a média, aqui é um, né? O Candle vale um, certo? Isso. Esse é o primeiro. Aqui a média está na frente do preço. Não está na frente do preço aqui atrás, do preço que era igual, valia um. Perfeito. Então, sendo a média 420, que é o preço mais próximo que eu tenho de negociação, aonde o preço estava quando a média estava, quando o preço anteriormente, no primeiro momento, aí eu olhei fui buscar um outro preço para entender como que o preço como que foi construída esse preço, qual que é o histórico dele, qual que é o comportamento dele. Aí eu cheguei aqui e encontrei um muro na frente, que é a média, certo? Sim. Sendo a média preço, né, um derivado do preço em um período, só que são 11 períodos, consequentemente eu vou olhar para quem? Eu vou buscar qual era o preço. E quando a média era o mesmo preço meu, que a média era igual a 420, aonde o preço estava em um período. E aí ele me mostra aonde. Coincidentemente, está onde? No 442. Lá no 442. Então não tem coincidência, certo? Sim. Ele fala para mim que o preço deveria estar lá. O preço não estando lá, certo? E o preço em um sendo a média, qual que é a consequência disso? A média que está no 442 vai ter que ir para onde? Para o preço. Para qual preço? 420. Exatamente, essa média vai ter que cair aqui, ó. Certo? Então eu tenho dois cenários. Ou o preço vai para o 442 na abertura, ou o preço para que a média chegue no 442, o que ela vai ter que fazer? O preço desce mais para a média vir para 442. Exato. Então a média, entre aspas, empurra o preço, mas quantos candles? Mais 11? Pelo menos 10, pelo menos 5,5, certo? Eu pensei mais 11, porque você falou que na metade dele ele fazia. Exato. Pelo Eu menos lembro mais disso. 5,5. Pelo menos mais 5,5 por ser a média. Mas como a média está acima, então o que, que eu faço? Eu vou ter que multiplicar por 2. Então sua resposta está certa.
Beleza? Por que que eu falo do 5,5? Porque o 5,5 ele vai deixar você atento. No quinto candle, você já vai ficar, você vai ficar ligado no comportamento do preço, certo? A gente começa a ficar ligado no comportamento do preço já. Então, e isso é importante, certo? Mas, como a gente está falando que o preço está aqui embaixo, mas a média não, e a média vai ter que chegar no preço, então o fator é literalmente multiplicação mesmo, certo? Então são 11 mesmo. A resposta sua está certíssima. Nota 10. Ok? Então, olhando para esse movimento aqui, tá? Aonde é que o preço, quando esse cara estava, o preço estava? Estava lá no 42, certo? Certo? Então, você concorda comigo se ele estava no 42 e a média está lá no 42? Para essa média chegar entre um ponto e outro, se tinha 22 pontos ali de distância, quantos pontos para baixo? Se abrir para cima, tem que abrir no 442, certo? Falando dessa lógica, para o preço voltar na média, concorda? Sim. Beleza? O melhor caminho que ele tem para fazer, ou o caminho mais rápido para subir, é o 442. Se ele for cair e eu tinha 22 pontos, quantos pontos eu vou ter? Se o meu fator de multiplicação é 2. Se ele tinha 22, ele cai quanto? É, ou 11 ou 44. Não. Multiplicação. Isso. Ou ele cai 11 ou ele cai 44. Fechado? Então, desse pontos, né? Certo? Ou ele Certo. vai cair, ou ele vai cair 11. Então, a gente vai fazer o quê? 11 pontos vai dar no 409, certo? Isso. Beleza? Então, ou ele cai 11, 409, 409, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ele cai 11. Tá abaixo, eu vou deixar verde, tá? Não é que é Beleza? para nós comprarmos, mas eu sei que tá abaixo, é um preço mais próximo de uma possibilidade de me dar uma compra, certo? Beleza. Ou eu que não sou bobo, quero que ele caia 44, para eu poder comprar melhor. 44. Então seria lá no 76, correto? Certo. 376. C, Ctrl V. 76. Fechado? Então, só olhando para esse cenário, você percebeu que foi você que fez os cálculos? Eu fui te explicando uma lógica e você foi me dando a Aham. resposta. Entendeu? Não fui eu que fiz isso daí. É responsabilidade sua se der certo ou não o trade, tá bom? Eu não tenho Beleza. responsabilidade nenhuma. Quem foi fazer esses cálculos aí não fui eu. Quem foi fazer esses cálculos foi você, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa relação entre o 0,9 e o 7,6 ali. Como eu não tenho nenhuma referência de preço para baixo e não tenho nenhuma análise porque a gente não fez nenhuma análise, eu vou pegar a relação entre esse cara e esse cara aqui e vou jogar para baixo. Posso fazer isso? Posso, né? Eu Pode. tenho uma amplitude ali, então, se eu encontrei essa amplitude aí, eu posso fazer isso aqui. Replicar esse movimento. Se funcionar com Fibonacci, vai funcionar vai funcionar com a minha lógica. Eu que não sou tão guloso de mercado, eu nem preciso dos 44 pontos. Se me der 20, eu estou feliz. Então, eu vou pegar 50% dessa amplitude, certo? Que vai dar lá no 359. Ctrl V. Vou jogar lá no 359. Aí. Vou apagar esse cara aqui. E vou travar os estudos. Beleza? Certo? Fechou? Então, assim, você viu que a gente usou a relação do preço com o preço médio para determinar o que o preço pode fazer, o que seria justo,
O que vale? Quais são os preços que o dólar pode valer? Se ele ficar muito barato, ele vai valer 350, 344. Se ele ficar muito caro, dentro dessa janela que a gente viu lá, de 3 horas e 15 minutos, o mais caro que ele pode ficar é lá nos 5,485, certo? Isso. Então, dentro do que a gente vai ver agora, a gente já sabe que a gente tem 3 horas e 15 minutos. Concorda comigo? Sim. Se a gente tem 3 horas e 15 minutos, a gente sabe que dentre essas regiões de negociação, ele vai ter que ir buscar esses lugares aí, esses preços. Então, assim, para ficar bom para mim negociar, puta, 409 já é um preço bom, mas o 376 é melhor. Melhor ainda é o 344, certo? Por quê? Sim. Porque a minha relação entre o preço e a média são essas regiões, certo? Como ali já é o 11º candle, se esse preço abre no 409, ele está resolvendo parte do problema. Você concorda comigo? Concordo. Já está resolvido. Então ele caiu, certo? Ele caiu os 11 pontos ali dos 22 que ele teria para voltar, certo? Beleza? Ele cairia 11 pontos dos 22 que ele teria, certo? Ele pode cair 22, certo? Mas ele pode dobrar isso. Por quê? Porque a relação entre o preço e a média ali, poxa, já está caro. Eu tenho o preço lá em cima, mas a média não está no mesmo lugar que o preço. Alguma coisa está errada ali. Então a gente encontrou isso daí, replicando, só recapitulando, voltei para trás, olhei para o preço, olhei para a média e falei, puta, era para esse preço aqui, ó, tá aqui em cima, aonde a média está. Então, numa abertura, ele tem que ir no 442. Se ele não for no 442, o que ele vai fazer? Ele vai no 409. Se ele não abrir no 409, ele teria que abrir no 376, certo? Ou no 59, ou no 44. Fechou? Beleza? São esses preços que a gente vai negociar. Então, ficou um pouco mais claro aquela dúvida que você tinha? Sim. E aí a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai lá pro 5 lá. Você gostou do 5? Vamos deixar lá no 5. Certo? Certo. Beleza? Isso aí nos dá mais amplitude. Então, se a gente fez o cálculo no 15, você quis ir para o 5, que te é mais confortável. Então, o que a gente vai fazer? Como eu sei que ele completou um movimento no 15? Saber. A partir do momento que ele fechar o terceiro candle, certo? Aí ele zerou o movimento do 15, né? Esse primeiro movimento do 15, concorda comigo? Concordo. Beleza? É isso daí. Então, tipo, quando ele fechar o terceiro candle, beleza. Ele fez um ciclo lá da média no 15 minutos, tá? Você quer esperar o preço trabalhar, você escolhe a quantidade de contratos aqui para negociar, para a gente negociar. Ah, põe 10, só para. Fechou. Tá lá. Beleza? Então, a partir de agora, você sabe onde é bom para comprar e onde é bom para vender, certo? São esses preços, baseado no que a gente viu no 15 minutos, e a gente está fracionando isso no tempo, que é no 5. Então a gente vai ter ciclos aí para poder operar, beleza? Certo? Beleza? Então, de quanto em quanto tempo vai ser o nosso ciclo ali? Em quanto? Agora de 5 minutos. Beleza, de 5 minutos. Mas de quanto em quantos períodos dos 5 a gente vai poder operar? De quanto em quanto tempo? Em quantos 3 horas e ciclos? 15? Oi? 3 horas e 15? Exatamente. A gente tem 3 horas e 15 aí para poder passar por todos esses preços aí, certo? Ou pelo menos pela metade deles, certo? No momento que o preço for para a média, acaba No, po- isso? ele fica justo, então ele não vai conseguir para a média antes de metade desse tempo, Ah, tá.
certo? Se ele for antes de metade desse tempo, ele vai em um quarto desse tempo. E aí a gente literalmente tem um cálculo novo sendo feito. Aí E, começa a e, fazer novamente. 11. e fica mais fácil de fazer, porque aí o preço está no ponto zero. Fica muito mais fácil, porque o preço estando na média, puta, é uma maravilha para nós, certo? Porque o preço estando na média, primeiro, se ele lateraliza na média, a chance de você perder dinheiro é menor. Por quê? Porque o preço não tá dando esticadas contra a tua posição, certo? Sim. Porém, com o preço na média, ele lateralizado, para nós é como se ele tivesse parado. Por quê? Dá tempo de olhar para onde o preço está, olhar para onde o preço estava e entender como o movimento está sendo construído. Certo? Perfeito? Perfeito. Então, beleza. Vou dar um play aí. Olha lá. Aí você me fala aí o que que você vai fazer. A gente já está entendendo, tá? Está subentendido que o movimento que ele fizer é para fechar o 11º candle do 15, certo? E aí pode demorar 3 candles de 5. Aí você escolhe, ou você pode tomar uma decisão agora, ou você pode tomar uma decisão daqui 3 candles. Qual é o movimento que ele fez aí logo na abertura? Ele já abriu e fez um movimento aí. Qual que é o movimento que ele fez? Aí já abriu lá no meio. Isso aí. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Acelerado aqui, vou deixar um 6x. Olha lá o que ele está fazendo. Pausar aqui, certo? Pausei. Vamos voltar lá no 15 rapidinho, só para dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha no 15 aí. Que, que candle que é esse aqui? Esse é o candle? Como Qual que é o assim? número dele? Qual que é o número dele? Primeiro. Ele é o primeiro de hoje, certo? Mas o Isso. mercado é o quê? O que o mercado é? Com, Hoje é comprador. não, contínuo. O Contínuo. Ah, mercado, o sim. mercado, o mercado é contínuo. Sempre que Aham. eu te perguntar o que o mercado é, você vai me responder contínuo. Sempre que eu te perguntar o que o mercado está, como o mercado está, aí é comprador ou vendedor. Comprador ou vendedor? É exato. Estado é comprador ou vendedor. O que ele é contínuo, certo? Então, vamos voltar aqui e dar uma olhadinha no nosso fechamento. Aqui foi a abertura. Vamos olhar o nosso fechamento, certo? Tá aqui. 1, 2, certo? Certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e... Nossa. Beleza? Vamos ver uma coisa aqui agora. Aqui é o 11, certo? Do meu fechamento até o meu 11, lá, se eu pegar esse cara aqui e jogar e colocar isso aqui, deixa eu destravar isso tudo aqui, pegar esse rapaz aqui, ó, e jogar ele no fechamento, olha lá, meu Deus, no fechamento, aonde é que o preço tá trabalhando? Aonde que ele tá trabalhando aí? Onde ele tá trabalhando? Naquele range ali dos 11 candles. Exatamente, ele vai trabalhar onde? No range dos 11 candles. Então, essa amplitude que ele fez na abertura, que ele fez para baixo, foi para quê? Já logo abriu lá embaixo. O que que ele tentou fazer? O que que a gente pré-determinou Não. que ele Contra a hã? média? Ele teria que trazer a média para onde? Pro Para o preço? mesmo lugar que ele estava.
Qual era o preço que ele estava no fechamento? 420. Então essa porrada para baixo que ele deu foi para fazer o quê? Trazer a média. Para trazer a média. Aí ele deu a porrada para baixo, a média desceu, o que que ele foi fazer o preço, que é 1? Por que que ele subiu? O preço e encontrar a média. Exato, para ele poder encontrar ela e buscar ela e trazer ela de volta. E continuar trazendo ela até que essa média chegue no 420. Não é esse o propósito? Aham. Se ele abrisse para baixo, se ele abre para cima, ia no 442. Como ele abriu para baixo, ele abriu aonde? Lá perto de 76, que já era. A gente já estava vendo isso daí, certo? Se o preço mostra para mim que ali que ele está subindo, se ele está subindo, ele iria até onde? Se aqui tem 22 pontos, né? Do fechamento até aonde a gente encontrou a distorção no 442, que era onde a média estava. Aonde que ele tinha que parar mesmo? 409. 409. Você viu como não tem coincidência? Que não é sobre suporte e resistência, não é porque ali é um fundo, é um topo. É porque existe uma relação de preço e uma relação de momento, certo? Em dado momento, baseado nesse ciclo que ele completou ou que ele não completou, ele vai me dar esse comportamento ou essa resposta. É isso que acontece com o mercado. O mercado vai responder, ele reage a um estado que ele se encontra, a um estado coletivo, certo? É isso que acontece. Então vamos dar sequência aí, ó. Deixar ele rodando. E aí ele tá no 15 minutos. Eu vou esperar ele fechar esse cara de 15 minutos. Você quer esperar fechar o de 15 ou quer voltar pro 5 lá para tomar uma decisão? Não, tanto faz. Então eu vou lá onde você se sente mais confortável. Exato. Você tem que criar um ambiente onde você está confortável, sempre para operar. Então a abertura aí, ó, pra gente, a abertura já tá meio que cantada, né? Se ele abrisse para baixo e desse compra, era até o 409, que é compra para nós. Se ele abrisse para cima, a gente tinha a venda, né? Se ele mostrasse uma venda, a gente teria uma venda do 442 até o 409. E aí ele tá no. Falta 2 minutos para fechar para fechar 10 minutos. Tá lá nos 5 minutos. Se você quiser tomar uma decisão, só você me falar. Operar, você disse. Isso. Porque você falou para mim que você não que deu errado. Então, você vai tomar a decisão para eu entender aonde está a sua tomada de decisão, depois das explicações que eu te dei. E que, principalmente da maioria, de 80% do que você mesmo chegou na conclusão. Né? Eu só fui te fazendo perguntas e você foi me respondendo. Falta 2 minutos e 30 segundos aí para ele fechar com 15 minutos. E fica à vontade para. O legal é que você não tem nada aí de referência, não tem nada, mais nada. A única coisa que você tem aí é a contagem mesmo, matemática. Ah lá, fechou 15. Fechou 15 minutos. Pausei aqui, ó. Certo? O que aconteceu nos 5 minutos? Qual a média? O que aconteceu com a média aí? De 11, no 5. Ah, cadê a média? Não apareceu ainda. Não, a média tá aqui, ó. Você não tá vendo aqui, pontilhadinha Aham, não, amarela? tô. Que aconteceu com ela desde a abertura? Ah, tá. Ela tava no 442 e veio pro 22. Ela tava no 442. Quantos pontos ela caiu? 20. Ah, mas engraçado, o preço subiu, né? Sim. Mas ela foi para onde tinha que ir, né? Por que ela foi para onde ela tinha que ir?
Porque essa porrada que ele deu para baixo trouxe o preço médio. Arrastou a média. Arrastou a média, trouxe a média para o preço. Então, o mercado, basicamente, ele é o quê? Um constante ajuste entre o preço atual e o quanto realmente o mercado vale. Quem determina isso para nós? É o volume e o fluxo. Porque o fluxo é a quantidade de dinheiro que entrou versus a quantidade de dinheiro que saiu. A soma desses dois, certo? E a subtração do próximo fluxo que entra, ou da próxima tomada de decisão entre compradores e vendedores, vai me dar um saldo. E esse saldo é o volume, é o que resta, certo? É o que me resta. E aí é onde eu consigo entender que o preço numa determinada região, se ele está justo ou se ele não está justo, se ele está no quanto ele vale ou não. Por isso que o preço, sempre que um preço está na média, certo, Armando? Sempre que o preço estiver na média, sempre, ele é o preço que vale. É o quanto o mercado vale realmente naquele tempo, naquele momento. Sempre que o preço estiver distante de uma média, esse é o quanto o preço, é o quanto o mercado não vale dentro daquela janela. Porque se o preço se descolou tanto na venda quanto na compra, certo? Para provar que o mercado não vale aquela média, o que, que o mercado faz? Ele lateraliza e traz o preço médio para ele. Para falar, ó, eu estou correto, você que está errado. Entendeu? Então ele lateraliza para que dentro do próximo ciclo o preço chegue até ele, certo? Até o preço atual. Beleza? Então, basicamente, o mercado ele é essa relação entre preço e preço médio. É basicamente isso. Quanto o preço vale, quanto determinado ativo vale em X janela de tempo. Você tem um lançamento do iPhone, ele custa tanto no lançamento. Passa alguns meses, ele começa a ter o quê? Vai sair um modelo novo. O que acontece automaticamente? Quem comprou o iPhone zero não vai conseguir vender pelo mesmo preço que comprou. Por quê? Por Sim. conta da janela de tempo. Um carro, a mesma coisa. Você tira o carro da concessionária, aquele carro já não vale mais o mesmo preço. Por quê? Por conta do preço médio. O quanto você usou ele. O quanto o carro deprecia, certo? O quanto ele rodou. A mesma coisa a gente tem que trazer esses conceitos que são hábitos da vida, do dia a dia, para onde? Para o mercado, certo? Fechou? Deixa eu te Tá? atrapalhar Então, um pouco. por favor. Põe no 5R, por favor. Tá, vamos lá. Eu não sei operar 5 minutos. Então, mas aí a gente tem aí a gente tá aqui. Isso. Aí, no dia de hoje eu teria comprado. Na abertura. A partir das 9 horas aqui que ele deu esse primeiro candlezinho aqui, eu teria comprado. É esse aqui. Isso. Perfeito. Mas como que você ia fazer esse cálculo? Não, não, então. Aqui Não, tá isso jogado. aí eu tô te mostrando o que eu teria feito para perguntar para você. Não tem como fazer isso sem ser no gráfico de minutos. É impossível. Aham. Impossível. Porque até mesmo o Renko, certo? Até mesmo o Renko, ele tá dentro do tempo. Uma janela de tempo. Ele é temporal, concorda comigo? Sim. Ele acontece num período de tempo, só que ele não marca esse período. Ele não marca esse período, mas como o mercado abre e fecha, ele tem uma janela de tempo, certo? Aham. Show? Não, achei muito Não, boa pergunta. Eu gostei da sua pergunta. De verdade. não, é que você Certo? esperou a atitude de mim, aí eu realmente fiquei travado no gráfico de minutos. Aí eu falei, eu faria isso. Bem, então, se eu levar para o Renko, para o 5R, você vai conseguir operar. Você acha? Sim, Então, beleza. Se eu levar isso aí para o 5R, 5R dá 2,5 pontos, é isso? a dois. 2 pontos, 2 pontos. No primeiro ele dobra, né, virar quatro. Mas ele é a cada 2 pontos. Ele a cada 2 pontos. Então, você concorda comigo que se você tiver essa relação entre o preço, certo? E a média, por uma lateralização é legal. Mas se você entende a relação entre o preço e a média, você concorda comigo que você tem um alvo que é traçado numa janela de tempo, e aí independe se vai demorar X ou Y tempo,
Você sabe que sim. pelo tempo é lá que que você vai negociar. Essa é uma confirmação que eu queria fazer com você, que, assim, ou o preço está na média, ou está se afastando dela, ou indo para ela. Exato, pronto. Você não tem nenhuma outra variável. É essa. Ou ele São está se essas, afastando dela, ou ele está indo para ela. são essas três condições, né? Ou está justo, que é, E aí, se ele está justo, não é na verdade, tecnicamente, aham. não é uma. Se ele está justo e ele está nela, tecnicamente não é uma condição. Né? Não é que não não é uma condição, não sei qual que é a palavra que eu podia usar. Não é Melhor. É o operável. contra. Não é, tecnicamente não seria operável, porque é o preço justo, é o quanto vale. Aham. Então, assim, eu não vou tomar uma decisão equivocada de, eu vou comprar ou eu vou vender, que eu tenha outros parâmetros. A gente tem outras ferramentas. Para Não, isso sim, foi sim. desenvolvida as ferramentas. Porque aí eu consigo ver se o mesmo preço estando na média, existe uma distorção de volume e fluxo com o preço naquele momento. Então eu consigo prever para onde ele vai, se ele vai subir ou se ele vai cair a partir dali, certo? Show. Beleza? Não tem problema você usar o 5R, mas eu acho que primeiro você precisa conseguir Não, eu determinar. perco essa. Não, beleza, assim, eu tô com. É assim, eu realmente para operar tenho essa travinha aí, então eu deixo o gráfico de 5R, mas eu deixei o gráfico de minutos lá. Até eu achei que me ajuda, porque eu vejo a direção dele no tempo, né? Exato. Não? E é isso, na verdade, que é a única coisa. Eu não consigo ver, ou eu não consigo ninguém, eu não conheço ninguém que se manteve vivo ou tenha sucesso no mercado, mesmo que não seja técnico, tá? Como a gente é, usando ferramentas técnicas, né? Aham. Cálculos. Às vezes por sentimento. O cara sabe que quando sai determinada, sobe 0,5% numa inflação, ele sabe em quanto tempo aquilo vai irradiar na população, na alta de preços ou na depreciação de algum ativo. Porque é um comportamento. Então ele sabe o quanto aquilo reflete uma alta ou um corte de juros de 0,5%, 1%, 0,25%, você sabe o comportamento que o mercado vai ter em cima daquilo, né, no consumo. Então eu posso tradear sem necessariamente fazer uma análise, mas eu tô operando pelo tempo. Então, quem eu conheço que não opera utilizando ferramentas ou cálculos, essas pessoas ou operam porque elas têm relacionamentos, mas mesmo assim, eles precisam de tempo para que aquilo que foi falado que ia acontecer realmente aconteça. Então, existe uma janela de tempo, tanto para você entrar numa ação ou executar algum comando, como para sair daquela ação, sair daquele comando, entendeu? Então, tá tudo baseado no tempo, Armando. Eu não consigo ver sucesso desconsiderando a necessidade de se olhar para o tempo. Porque o tempo, ele te tira da probabilidade, é possível que suba, e te coloca numa janela, ele vai subir X tempo, X, X percurso ele tem que fazer, certo? E ele tem X tempo para fazer. Se ele não fizer esse percurso nesse tempo, ele não vai fazer mais, ele vai voltar, entendeu? É basicamente isso. Quem é que sai em primeiro numa corrida de Fórmula 1? Quem que é o primeiro? O primeiro é o cara que Mas faz o tempo mais rápido. melhor classificação, né? Melhor A tempo. melhor classificação, é o melhor tempo. É o que vai determinar a tua posição, entendeu? A capacidade nossa analítica de determinar que, putz, ele já estava no 11º Canon, lá no 15. Após ter descolado da média de 11, certo? Ele estava no 11º com 11. Se esse cara abrir para cima, ele teria que voltar para o lugar de onde ele veio, certo? Para zerar. Sim, Era o 4-4-2. Se ele não volta, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cair para poder trazer a média para o 20. Tipo, só tem duas opções, não tem três opções. Entendeu? Ou ele abre no preço, e se ele abrir no preço, ele vai correr para cima, ou ele ia para o 4-4-2, ou ele ia vir para o 0,9 primeiro. Você entende? Tipo, não sim. tem opção. As opções, elas são reduzidas. Quando você reduz as suas opções, as suas variáveis, você diminui a tua análise, você aumenta a tua expectativa matemática, passa a ser positiva, certo?
E, consequentemente, a tua chance de errar é muito menor. É muito menor de errar. Porque você já pré-definiu o que ele pode fazer. E aonde que ele pode fazer. Então, você não cria expectativa. Entende? Passa a ser uma convicção. Certo? Beleza? Vamos dar sequência aí. Vai ser legal, porque hoje, assim, o teu grau de compreensão aumentou bastante, né? Com essas dúvidas aí. Então, a gente está aí, ó. A gente está abrindo os próximos 15 minutos, certo? Se a gente voltar lá, ó. Tá lá, ó. Ele ainda está no 33 lá, ó. Então é natural que ele faça o quê? Natural que ele fique trabalhando, né, vendido até que a média chegue lá no 420. Certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, comprar, eu ia ter que comprar onde? Lá embaixo, para mais próximo de 76. Se eu quiser vender, eu tenho que vender aonde? Só pensar em vender lá no 20. Por quê? Porque ele pode ir até o 20. E essa média aí para justamente o 20. Ele ir no 20, ir lá no fechamento. Aí ele volta para o 9 para vir trazendo essa média. Porque é uma necessidade, é um ponto de partida. O preço no fechamento estava aqui, e aí eu tinha a média aqui. O que justifica essa média se manter lá em cima, dado que ele abriu aqui embaixo? Se ele abriu aqui embaixo, o mercado já configurou para mim que ele está trazendo o preço à média. Trazendo a média no preço? Isso, trazendo a média ao preço. Isso, perfeito, perfeito. Desculpa, eu falei inverso. Não, não, tudo bem. Mas bom que você está atento. Aí, ó. E agora ele está dando a subidinha, ele pode ir e encontrar a média. Pode, mas não é difícil ele conseguir encontrar a média? Não é mais difícil ele encontrar a média, dado que ele abriu para baixo já? Aham. Certo? Então eu tenho que fazer cálculo. Se eu quiser tomar uma decisão aí no 15, eu tenho que primeiro entender a amplitude do 15. Se eu pegar a amplitude do 15, é uma amplitude salgada, certo? Falando em pontos. São 30 pontos. Tá bom. Eu ainda prefiro apostar, né, nessa relação da venda. Por quê? Porque o preço abriu lá em cima. Então, assim, se eu Aham. quiser vender, eu só posso vender a partir da onde? 0,9 com 20. 20 com 29, é onde a média está. Certo? Eu entendo que ele tá querendo trazer a média. Por enquanto, eu ainda entendo isso. Se a gente está falando de 11, quantos candles aí eu tenho no 15? Né? A gente fez o cálculo no 15. Quantos candles no 15 eu tenho para ficar posicionado? Ixi, 3 horas e 15 são 3 12. horas e 15. Isso. Então, 3 horas e 15, mas nós estamos falando aí, tipo, desse ciclo de 11. O que eu posso fazer? Eu posso fracionar essas janelas, certo? Posso fracionar um quarto, eu posso fracionar 50% do tempo. Puta, uma hora. Putas, 45 minutos. 45, 45, 45, 45. Certo? Eu posso criar uma janela dentro dessa maior. Se eu sei que eu tenho 3 horas, puta, eu vou operar a cada 15 minutos, a cada 30 minutos. Aí faz sentido a gente descer o time frame. Por quê? Porque daí eu consigo ver onde está o melhor caminho. Dá uma olhada aí, ó. Certo? No 15, o preço não está na média. No 4, no 15. No 5, ele já está na média. Sim. Aonde esse preço quer voltar? Aonde o preço quer ir e aonde a média lá do 15 quer ir? Se o preço no 15 A ainda não média do chegou 15 no. cai no 420.
Exato. E o preço no 15 quer ir aonde? Preço no 5 ele quer ir aonde? Na média, no 420 também. Ah, Perfeito, ele também quer ir no 420 porque a média é preço. É isso. Então, se ele fizer um fechamento acima do 9, aonde que o preço vai? No 5. no 20, no 420. Exatamente. Então, você já sabe que ele pode ir lá no 420. Tá aí, ó. Se quiser fazer alguma coisa, você me fala. O que e Será, quando? professor? Hã? Será? Fala aí, ó. A gente está no Candle 10 e o preço tá na média, certo? Ele vai para o 11 agora, ó. E aí tá justíssimo, né? Olha o que acontece, olha o que tá acontecendo no 11 do 5. Lá, Candle 11 tá na média. E se a gente dá aquele pulinho lá no 15 rápido, né? Qual que é a distorção que tem entre o preço e a média agora? De quantos pontos? Diminuiu para quanto? No 26. 6,20, certo? Aham. 6,20, tem 6 pontinhos aí, ó. Olha lá. Tem 6 pontos, ele pode subir quanto aí? 6 vezes 2, tá? 2,12. Isso aí, pode subir 12 da média. 12 é o 8 para o 20. Isso aí. 12 com 8 dá quanto? Oi? 12. 12 com Não, 8 8 dá? com 20, né? Dá 12. Olha lá. Aonde que tá a média do 5? Pois é. Tá no 8. Então, no terceiro candle que ele fechou acima da média, tecnicamente ele teria que ir aonde? No terceiro candle, lá em 20. Certo? Tá. Certo? Olha lá. Terceiro candle, primeiro, segundo, terceiro. Então, 3 minutos para fechar esse cara aí. Tcharam. Será? Caiu. Olha lá. Ela tá no 8, olha lá. Opa, lá no 15. Já diminuiu, né? Para 23, ó. Ligando ali, 23, 24. A gente quer essa média aí, a gente quer ela no. É, o preço vai nela, né? Tá no 20. A Eles vão gente se quer a média. encontrar no 20, no 24. Para, né?
No 24, eles tecnicamente não precisam se encontrar, né? Tinham que se encontrar aí no 09. Tipo, eles encontrarem no 20, aí do 20 eles virem para o 09. Ou do 20 ele ir lá para o 42, certo? Que foi o caminho passado que ele fez. E tá aí, ó. Vamos ver, vamos ver. E aí, Encontraram. se encontraram, hein? Incrível. Aí eu vou pausar aqui, certo? Essa média de quanto? Média de 11? Ela é de, De 11. ela é uma média de 11. Perfeito. Certo? Esse candle é que candle, que número? Primeiro, Perfeito. Quanto que dá? Fala para mim, quanto que dá 11 dividido por 5,5. 5 e... 5,5. Então eu tenho aqui candle, que é esse aqui? Esse é o quinto. Isso. Esse aqui é qual? Esse que foi na média? É o sexto. É o sexto, mas ele não fechou ainda. Então, quanto É. tempo eu tenho aqui? Ele é o 5,5. É exatamente. Esse sexto candle, 5,5. Candle quinto e meio. E aí? Funciona ou não funciona? Funciona. Certo? Entendeu a importância disso? Você viu? Deu uma compra pra gente do 376, certo? Foi no 09, deu vendinha 09 no primeiro, no segundo, no terceiro. Ele não fechou, o quarto não fechou abaixo do terceiro, então ele não vai cair para trazer a média. A partir do terceiro, que é a metade, certo? É um quarto Aham. dos 11 ciclos, o que ele vai fazer? Se ele tem fechamento acima do terceiro, que é o quarto candle, ele vai buscar a média nos próximos três candles. Se ele não buscar a média nos próximos três candles a partir do terceiro, né? Daria os 5,5, o que ele vai fazer? Ele vai cair mais três candles. Isso que gera uma lateralização, certo? E aí o preço foi até lá até o 22, né? A média estava no Sim. 22, o preço foi lá no 20,5. Vamos continuar aqui, certo? Vamos ver se ele vai fechar acima ou se ele vai. Se essa média ali onde está amarelinho, ó, 422, em algum momento vai virar 420. Isso é importante. Se ele fizer fechamento acima do 420, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo caminho nosso? Ele Qual que é vai o no melhor lugar? 4,2? Exato. Qual que é o próximo lugar para vender? 4,42. Exatamente. Então a gente só quer vender lá no 442 ou no 420, né? Aí faz sentido. 420 faz um Aham. sentido vender. Só que 420, se eu for vender 420, eu sei que só vai até o 9. Se eu tomar uma decisão aí de vender. Aí,
Eu sei que ela é até o 9. Pra cima, Aonde né? está a média agora? Vamos pausar? Dá uma olhadinha onde a média chegou. Do 20. Tá lá. A nossa bola de cristal funcionou. Matemática purinha. Ficou mais fácil agora, ficou mais claro, com menos coisas na tela, olhando só para a questão do ciclo, Sim. com um pouco mais objetivo, ou não. Ainda tá no turno. Não, esse exemplo aí ficou claríssimo. Perfeito. Então, o que que eu vou te pedir? Você vai fazer, você vai assistir essa aula, você vai pegar um dia aleatório. Eu vou te passar um dia aleatório. Você vai fazer passo a passo que a gente fez, passo a passo ali, parou, voltou, você vai pegar, vai fazer passo a passo antes de abrir o mercado, você vai escolher um dia, não, mas escolher um dia. Você não vai olhar para o dia como que foi. E aí você vai fazer isso, esse dia. Você vai fazer mais um dia, vai fazer um terceiro dia, e aí a gente vai fazer a próxima aula e você vai fazer. Eu vou escolher um dia aleatório e você vai fazer, certo? Beleza? Porque a partir do momento que você fixar isso, você vai conseguir operar no R, no Z, no W, no, no pontos, entendeu? Na linha, de olho fechado, entendeu? Você vai conseguir jogar um dado para cima, você vai falar, putz, meu, aqui, ó, é 6 que saiu, beleza. Então, você vai conseguir operar de qualquer forma. E detalhe, em qualquer lugar, a partir de qualquer ponto, onde o preço esteja numa média ou não. E aí a gente, quando isso masterizar muito essa relação do preço, você viu que a gente não olhou padrão de candle, a gente não olhou nada. Se o preço estava abaixo, se o preço estava acima, tecnicamente isso não importava para a gente, importava a relação entre os preços, para eu entender se valia a pena comprar ou se não valia a pena comprar. Se fazia sentido aquele preço, se aquele preço estava fora do senso, se não fazia sentido negociar naquele preço, certo? Sim. Deixar ele rodando aqui mais um pouquinho. Vou colocar no X10 para a gente ver aí até o 11, beleza? Aí eu pauso. E aí é um conteúdo, tipo, meu, bem puxado. Mas é sério, Armando, assim, ó, se você fixar e dominar isso aqui, qualquer outra coisa que a gente for falar, você vai acelerar, assim, absurdamente o seu desempenho. Mas absurdamente. Porque você vai ter definido aonde é que você vai trabalhar. Quais são as cotações que você vai negociar, entendeu? Sim. E essas cotações que a gente deu foi o mercado, não foi o Diogo. Não foi você que escolheu ao Léo. Ah, porque é um topo, porque é um fundo. Se você olhar praticamente aí, a gente nem tem topos e fundos marcados. A não ser o 485 lá. A maioria dos preços estão no meio do caminho aí. Tá? Aí a gente está no 8, no 7, no 7. E aí no 5 lá, o que você falou, puta, do que no 5 minutos. Olha como ficou fácil essa leitura no 5. Ó. A partir do momento que ele botou o preço acima, 17 pontos. No 5 ficou mais fácil, entendeu? Fica mais Aham. racional ali. Ó. Deu a compra lá no 8, né? 8 com 20. Então, ali você já estava seguro. Ah, não comprei lá embaixo. Beleza. Quando ele botou o preço acima da média, aqui, como no 15 você sabe que ele tem que andar 3, então, putz, ele fechou no 10, 11, 12, certo? Andou 3. Puta, 8 pontos eu peguei. Não foi lá. Puta, voltou. 50 sair. Voltou no 8. Comprei de novo. 1, 2, 3 candles, olha lá. Certo? No, no terceiro que ele foi, é esse aqui. Fechou acima. Você entrou comprado no 15, 16, 17. Pum, pagou lá os 12 pontos que a gente tinha calculado. Então ele deu 12 pontos mais de uma vez. Ó. Deu uma, duas.
certo? E depois que ele fez o 20, o que o preço fez? Vai Sim. ficar aí 20, vai ficar aí a cada 3 candles 20 com 9, 20 com 9, 20 com 9. Se ele fechar abaixo do 9, o que ele faz? Ele vem buscar quem? O primeiro candle abaixo. Então ele vem aqui, ó, o 8, né? Se ele fechar abaixo do 8, o Aham. 8. Aí ele faz 9, e aí ele faz 10. Ele vem parar lá no 402, certo? E aí é sempre esse ciclo. A partir dali, ó, a partir do 9 ali que ele chegou no preço, você vai. É 3 candles até o próximo lá. De novo, ó, voltou no 9, ticou o 9 e fez o quê? Voltou no terceiro candle. Ó. Primeiro candle veio, segundo, certo? Esse é o segundo, 22, 20, ou Aham. 23, o 24 ou 25. Ele já ticou no 20 e no 24, no 24, né? No candle anterior, ó. Já tá indo Mas aí. tá, mas tá lá. Porque aí o que ele começa a fazer no time frame menor? Ó? Ele olha para o preço agora, o preço está na média. Toda vez que ele olha para esse preço, nessas cotações, onde que o preço está? Lá embaixo. Então, se me der venda aqui, ó, onde que ela para? Ela para aqui, Aham. certo? Porque eu estou olhando para a média. Quando eu olho para a média, meu preço está aqui embaixo. Se eu tenho média aqui, o mesmo lugar da média, e o preço está lá embaixo, o que ele faz? A relação entre o preço atual e a média, olha ele indo por 20. De novo, certo? Então ele consegue pegar essa amplitude aqui de 12 e jogar mais 12 para cima, certo? Daria 20 com 34, 20 com 32, certo? Então ele consegue ir lá no 32. 15. Que chega aí, ó, ele fica estacionado. Porque o que ele está fazendo agora? Ele não fez o 20? Fez o 20, certo? Quando ele chegou no 20, ele olhou para a média. O preço não está aqui em cima? Tá. Está lá no 32, certo? Porém, quando o preço abriu lá embaixo, aonde é que a média estava com o preço aqui embaixo? Tava no preço. Então, o que ele está fazendo? Preço. A média está aqui, ó. Ele está tentando trazer a média para onde agora? Lá para o 13. Por isso que eu te falei, no 20 dá para vender, fazer 20 com 9, 20 com 9, 20 com 10, 20 com 13. Entendeu? Porque lá ele está trabalhando abaixo da média. Aqui ele está trabalhando acima. O que ele tem? 4 por 5, lateralização. A cada 3 candles do 5, ele deu compra, eu compro, vai até o 20. Certo? Não ganhou o 20. A cada 3 candles, a partir do 20, a cada 3 candles eu consigo vender, porque é 15 minutos. 3 candles. A cada 3 candles eu vendo no 20, no 18, para vir buscar aqui o 13, o 9. Então, isso fica autoexplicável, tá vendo? Ele está fechando o terceiro candle acima. Acima do 9. Acima do 15. Então, se ele está fechando acima do 15, onde que ele pode buscar lá o nosso 32? Certo? Olha lá, a média está chegando aqui no 13, ó, que é esse ponto onde o preço, ele tinha preço em média anteriormente. Como o preço está trabalhando acima da média, quando ele chegou aqui no 13, eu olho para a média onde o preço está em cima. Ele quer ir no 32. Tá brigando aí, tá brigando, mas ele quer ir lá, não quer ir no 32. Ele tá fazendo força para ir lá. No terceiro candle, ó, mais uma vez. Fez o 20, o terceiro volta para a média. O que que ele fez? O primeiro. E aí, para fechar o 15, eu tenho mais 3, certo? Tá lá, chegamos no 11º candle. Ó. Ó, o 11º candle. Você vê que ele não conseguiu fechar acima do 20. É daqui a pouco, 2 minutos.
É bem provável que o fechamento dele seja no 20. No, é o 11º candle, né, do ciclo. Ver se ele vai falar lá, o fechamento. Vai fechar 1, 2, 3 e fechou. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, agora você vai ficar encantado. Ó, 11º, certo? Certo? Ah, vou pôr o mouse, olha lá onde está o preço de fechamento. Preço de fechamento, ó, o mouse em cima. Olha lá, qual que foi o fechamento? 4-2, viu? Caramba. Aí, meu. Não é magia. É técnica mesmo. Você imagina que eu fazia isso daí tudinho na planilha de Excel. Não? Caramba. Ele ficava lendo o mercado, lendo cotação, onde o preço estava, quanto compraram, quanto venderam, e fazendo esse cálculo aí para poder definir aí qual que era o melhor preço, qual que era o preço justo. E dá para fazer tudo isso aí numa fórmula, em fórmula de Excel. É por isso que eu falo, o gráfico ele é uma calculadora, Armando, entendeu? Ele é literalmente uma calculadora. Certo? Certo? Então, eu vou subir a aula e vou te deixar umas tarefas aí. Legal. Beleza? Aí eu te mando tudo aí. Pensar numa IA para ficar fazendo essas contas. Oi? Mas Pensar não na precisa. inteligência. Não, Ó, faz a mas tem, conta aí. dá pra você fazer Volta isso. 11 para trás aí, diz que tem uma possível trade do tanto ao tanto, né? A Mas ela gente faz isso, mas faz isso. Eu já uso isso, inclusive. É mesmo? É, Sim, sim. Já usamos isso. beleza. Boa, fechou? Fechou, professor. Então, eu vou subir a aula e vou te passar a tarefa aí. Basicamente é fazer o que foi feito na aula, mas eu vou te mandar os dias específicos. Tá. Eu quero realmente que você sinta a emoção dentro. A diferença é que você vai ter que clicar, entendeu? Hoje eu te Aham. dei um desconto de não ter, eu te dei o desconto de criar convicção, de você realmente falar, puta, é verdade isso, cara. Não, cara, porque assim, não é que eu duvidei de você, é que eu não consegui chegar onde você chegou, entendeu? Não, E agora tá perfeito. mais claro. Pode ser que eu me atrapalhe de novo, mas eu te mando no zap, ó, eu não consegui por causa disso. Na mesma hora que você estiver fazendo, você me manda mensagem. Na hora. Não pensa, me manda mensagem Mas exatamente na tá, hora. mas assim, é o que você falou, tá bem mais claro, bem mais claro. Sim, sim. Fechou? Legal. Por isso que eu tirei até a cálculo pela mínima e foquei só no cálculo pelo fechamento. Por isso que se no nosso fechamento foi lá no 20, esse fechamento foi lá no 20, e na hora que ele fechou lá no 20, que era o fechamento de ontem, certo? É, por que o 11º? Porque era o 11º candle ali que a gente fez a análise. Se o fechamento tivesse sido o terceiro candle que afastou, que estava fora da média, no terceiro candle ele teria feito fechamento. Você entendeu? Então existe essa relação entre o preço e a média, certo? Talvez Ou a tenha média ficado vai estar mais no. fácil. Talvez tenha Oi? ficado mais fácil porque fez no 15. Eu fiz no 15 justamente para limpar sua cabeça em relação ao 5 e eu trouxe para o 5 para você entender qual que é a relação dos dois. E como o tempo gráfico maior ele é bacana, e quando você fraciona ele, você pega literalmente ele como denominador ali, né? Você pega ele usa o tempo gráfico menor para dividir o tempo gráfico maior, e aí você sabe, putz, meu, se no maior, essa é uma máxima e essa é uma mínima no tempo gráfico maior, putz, o que que eu posso fazer então? Se eu jogar esse cara do 15 para o 5, eu vou ter 3 candles, porque eu tô operando, você está operando entre a máxima e a mínima do 15, entendeu qual que é a jogada? Quando você coloca no Aham. 5. Então, se no 5 o preço chega na mínima, na mínima dos últimos 3 candles, ele não fecha nenhum desses três abaixo da mínima anterior, e aí você vem entrar a compra, você sabe que ele vai buscar pelo menos metade da amplitude dos últimos três. Por quê? Porque você está operando literalmente dentro de um candle de 15 minutos.
entendeu? Então, até para você que gosta, mas eu vou fazer se deixar de gostar disso, de operações curtas, você vai conseguir fazer operações curtas sabendo aonde vai. Então, você vai clicar exatamente. Puta, eu quero pegar 2,5 pontos. Beleza, não tem problema. Pum, cliquei. Você clicou, ficou. Você clicou, pum, 2,5 pontos. Não dá nem tempo de você ver sair. Entendeu? Você vai clicar e ele vai sair. Pum, cliquei, pum, pegou 2,5. Pum, cliquei, pegou 2,5. Pum, cliquei, pegou 5. Por que que isso vai acontecer? Justamente pelo fato de que você sabe aonde está o ajuste do preço. Qual que é a relação e a diferença entre o preço atual, certo? Que é um, e os últimos 20 preços. Então, sempre que o preço que é um, né, desloca de uma média, ele tem um ciclo a se completar, e após esse ciclo se completar, ele tende a retornar à média. Ou ele vai parar, lateralizar e traz a média para o preço. E Certo? ele faz isso, quer dizer, a gente consegue fazer isso com a de 21, com a de 63. Que você quiser. Aumentar as médias, aumentar esse cálculo em cima das médias, certo? Usar essa metodologia em cima das médias vai determinar a tua capacidade do balanço e a questão do tempo. Porque assim, vamos supor que você pega uma 63, certo? Só que você tem uma Aham. amplitude entre a 63 e o último candle de 30 pontos. E a média de 21 está 22 pontos. Se você ficar esperando a 63, quanto tempo vai demorar? Pelo menos 2 vezes mais do que você pegar 22 pontos. E aí você vai se expor, entende? Aí esse Ah, preço sim. cair, aí esse preço cair e voltar no zero. Então, assim, quando você tem 11 minutos, certo? E ele vai lá na média de 11. Pegou 22 pontos. Fala, porra, mano, mas se eu ficar mais 22, mais 44 minutos, que dariam 66 minutos, 1 hora e 6 minutos, faz sentido eu ficar mais 44 minutos para pegar mais 5 pontos? Ah, pois Entendeu? é. Ah, É isso. Aí entra o fator tempo. O fator tempo vai te colocar no fator risco, porque esse preço pode voltar no teu zero. Entende? ah. E aí entra essa questão, a questão da disposição. E é isso que a gente vai trabalhar, você entender onde está a melhor oportunidade baseado na relação entre o preço e a média mesmo. Show de Tá? bola. Beleza? E aí, quando entra o fluxo e o volume, aí você surfa. Aí é a hora que você clica e fala, puta, ele vai lá. Entendeu? Que é um exemplo legal, só para a gente fechar aqui. É isso aqui, ó. Olha lá. Ó, certo? Vou colocar aqui só o fluxo. Para que você consiga enxergar. Ó. Você está vendo que o preço subiu e o fluxo está caindo? Entende? Então, assim, esse cenário, você sabe que por que, que o preço está subindo? Ele está subindo por conta disso aqui, ó. Tirar o fluxo. Você sabe que o fluxo é vendedor, mas olha por que, que ele sobe. Porque quando eu olho para o volume, eu tinha o mesmo volume de quando o preço estava onde? Certo? Então, quando esse volume cruza a média quinzenal, a tendência é que o preço vá fazer o quê? Vá buscar ela. Só que o preço já está nela. Você entendeu? Então, assim, Entendi. esses fundos aqui, ó, me levam para a média. Então, ele caiu, abriu lá para baixo. Quando eu olho para trás, eu falo, Diogo, poxa, você está com o mesmo volume aqui embaixo, só que o seu preço está acima. Então, a relação, por que que ele subiu e o quanto que ele subiu? Olha como que o volume me fala que ele vai subir, ó. E aí a importância do after. Tá vendo onde o preço estava? Se a gente Aham. pegar esse cara aqui e jogar ele para abertura, olha lá. Primeiro, Ctrl C, ó. E o segundo. Olha onde que dá 50%. Qual é o Então, preço que dá? 220.
O 20. Qual que é 420, outro? E qual que é outro preço que eu te falei que ele queria aí? Dá uma olhada lá. 430, 32. É 32. Tá aí. Certo? Certo? Então, agora sim eu vou pausar. Agora eu vou pausar porque agora o conteúdo tá completaço. A gente ainda vai trabalhar mais uma aula sobre média e mediana e variação, né? Média e variação. Moda, essas coisas não precisa não entrar muito nesse, é mais para quem programa mesmo ali, parte quantitativa, ter cálculo de média e moda. Mas variação é importantíssimo. Então acho que vale a pena a gente continuar aí para a gente dar uma progressão naquele conteúdo nosso ali. Certo? Ah lá, o bichão quer ir pro 32, ele quer ir. Tá. Tá lá, ó, pagou. Estamos pagos, certo? Tá lá. E acima do 32 a gente tem quem? O preço que ele deveria ir. Já logo na abertura. Você vê que ele, olha lá, bateu no 32, ele brigando no 32. Ganhou no 32, ele vai aonde? 442. Tá lá. Certo? Muito legal, né? Muito legal. Muito. E aí é desse jeito que a gente chega em alguns números exorbitantes aí do dia a dia. Exato, tá vendo? Você vê que ele no 11 ele deu outra operação quando fechou o candle 11. É um outro trade. Ele foi lá, fechou, deu 20, pum, ganhei. Aí eu espero, putz, você tá no 12, tá trabalhando acima do 15, do 17. Se ele tá trabalhando acima do 17 e eu tenho algo no 32, porque uma questão lógica, né? Ele é comprador ali já, o Delta é comprador, então e o alvo do ajuste ali seria no 442 se ele já abrisse com gap de alta. Então o que eu vou fazer? Puta, eu vou tomar esse risco. Meu stop está no 9, eu vou comprar 17 com alvo no 442. Ah, como que eu não vou tomar um risco desse? Certo? Eu vou tomar esse risco. Tá pago aí, ó. 442. Se não Beleza? passar, vende aí. Se passar, vende lá em cima. Exato. E olha aqui. Um, isso. E número que é esse? 3, que é. É isso. Tá lá. Ali é um ponto de atenção. Puta, eu vou pensar em vender. Não é, eu vou vender lá, logo de cara. Entendeu? Tá lá. 442, uma saída, uma parcial e aonde que é a métrica que a gente viu que é o melhor preço de venda? É lá em cima no 85. Então, se eu estou numa operação dessa, fez 442, eu vou esperar quem? Vou esperar isso aqui, ó. Fechamento. E protegido a 442. Porque o meu alvo está lá perto de onde você falou. O alvo está lá, ó, 85. Vendo, 442 me tirou. Tá tudo bem. Era o alvo, certo? Você pode notar que desde que a gente está fazendo análise, a gente não tomou um ponto de calor, tecnicamente, assim, né? Tipo, até mesmo dentro do balanço, estava confortável o balanço ali pra gente. Porque o alvo, a gente sabia quais eram os alvos. E por que que ele ia fazer o que ele ia fazer. Isso é mais importante também. Certo? Olha. Aí uma coisa que é certa também é o preço acima da média. Se o preço passar por baixo da média, dá para comprar. Se o preço passar por cima da média, dá para vender. Sim. Você quer dizer, ao contrário. Ao contrário, ao contrário. Se a média passar por cima do preço, dá para vender. Se a média passar por baixo do preço, dá para comprar. Perfeito. E a gente tem que entender a relação daquele preço com Sim. com o preço anterior a ele. Não, mas se Aí estiver sim. fazendo essa continha aí, você, ó, beleza, chegou no preço e o preço agora vai fazer o quê? Tá passando por baixo, vai subir. Sim.
Ah lá, e parou lá, ó, estacionou. Aham. Sério, Deu uma estacionada, porque ele ajustou o volume, né? Precisa jogar o volume para baixo para poder continuar esse movimento. E aí, mais uma vez, você vê que é o terceiro candle, ele foi, entrou em exaustão ali, ó. Se a gente colocar no 5, ó como que fica legal essa operação aí. Olha lá. Tá vendo que ele tá fazendo? Levando agora a média pro 442. Por isso que aham. ele parou aí, certo? Não nos surpreende o fato de ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Tá sendo Certinho. ciclos de mercado. E aí, ó, por que que ele tá subindo? Ó? Você olha aqui no 5, ó, o preço está no 442. Você olha para trás, a média está aqui, mas os preços estavam no 442. E aí, esse preço, a média estava onde? Estava aqui em cima, olha lá. Entendeu? Por Aham. que que ele parou ali? Porque esse é o último preço que eu tinha ali. Só que a média não está colada no preço como os demais. Olha onde a média está, aqui em cima. Se a média está aqui em cima, o preço que é 1 foi lá buscar ela. Isso aqui machuca muita gente no mercado. E a galera acha topo, vende. E aí essa porrada vem por desconhecer literalmente isso que a gente acabou de conversar. Se você não sabe dentro de qual ciclo, de qual momento o mercado tá, esquece. Você vai tomar uma pancada. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. É esse nível de compreensão aí que a gente precisa chegar. Certo? Armando, Muito bacana. Muito obrigado. bacana. Valeu. E pode fazer. Segue isso à risca com as datas que eu vou te passar. Eu duvido que vai dar errado. Duvido Show. que vai dar errado. Vou fazer, vou fazer. Fechou? Ó, não sei Abraço. se a gente consegue amanhã. Eu vou viajar. Quando você volta? É... Não, mas aí eu volto depois do feriado, vai. Vou Pronto. para aí e eu devo voltar segunda e terça. Eu até te dou um toque. Mas Tá. eu queria passar em Itanhaém, procurar uma casa lá, tal. Capaz que eu aproveite segunda e terça para fazer isso. Fechou. Beleza? Tá bom. Mas, assim, fala comigo. Tipo, o que você achar melhor, o horário que você achar melhor aí dentro dessa janela aí, a gente consegue alinhar, assim. Legal. Beleza? Amanhã de manhã eu vou tá bem ocupado. À Não, tarde tranquilo. não. À tarde, tipo, o mesmo horário, dá pra gente tocar tranquilaço amanhã. Beleza, mas seria o horário que eu acho que eu vou pegar a estrada. Ah, beleza. Fechou, então. Não, então amanhã é quinta, né? É, amanhã já é quinta, véspera do Ah, feriado, né? pode ser segunda, né? Aham. Pode ser segunda, terça, assim. Um dia que É, for e melhor segunda pra a gente você. alinha. Esteja onde Fechou. estiver também, eu vou levar o note. Ah, então perfeito. Ótimo. Prego na televisão lá, mesmo que seja do hotel, da pousada, da casa. Da hora. Tá lá. Tamo junto, mestre. Obrigado. Uma boa Valeu. noite já, né? E muito Obrigado, obrigado. boa noite pra você também. Hoje valeu Abração. mais a pena ainda. Bom, vai melhorar. Só, não tenho dúvida. Tá, e conta comigo aí. Pode mandar mensagem quando você tiver. Legal. A hora que você precisar aí, pode mandar mensagem. Tamo junto. Show. Oh, eu vi lá ó, Fechou. você na sala colocando umas ações e tal. Legal, hein? É, eu vou começar. Isso aí, então, isso aí faz parte do projeto de inteligência artificial. Por isso que eu Uhum. coloquei lá. São essas análises baseadas. A análise ali é totalmente baseada em IA, utilizando o Oh, volume e fluxo. tá legal. Exato. Eu vou estar colocando sempre lá. Sempre, Aham. sempre, sempre. Não tem problema de você falar o que aconteceu com a sala lá, com o Marquinho? Eu procurar ele para operar com ele de manhã.